Oi, Sain Bainu. Hoje cumprimento vocês em mongol, a língua oficial da Mongólia. O país fica espremido entre as gigantescas Rússia e China. Escrevo de longe, praticamente do outro lado do mundo. Agora no Brasil, julho, é inverno. Na Mongólia é verão. Ainda bem, porque o inverno daqui é super gelado. Entre o Rio de Janeiro e Ulaanbaatar, a capital mongol, viajei mais de 16 mil quilômetros. Aqui na Mongólia vou ser um homem sem endereço permanente, assim como muitos mongóis. Uma boa parte da população na Mongólia não tem moradia fixa em pleno século XXI. É uma opção deles. Mais do que isso, é uma filosofia de vida que parte do seguinte princípio: todos os homens são viajantes. Esse conceito eu entendo bem. Sou 1000% adepto dele. Por isso viajei tanto para chegar aqui e vou aprender com gente que viaja bem mais do que eu. Eu tinha uma imensa curiosidade em conhecer a Mongólia por vários motivos. O principal se chama nomadismo. Uma boa parte da população do país é nômade e eu queria ver como vivem os nômades. Eu estive na Mongólia em 1998. Passei exatamente 3 semanas por lá. Sobre a cultura mongol, hoje eu converso com o casal Bata e Inki e os 2 filhos, Ganá, de 20 anos, e Aruna, de 16. A família inteira nasceu na Mongólia e vive aqui no Brasil há 9 anos. Os 4 trabalham na companhia de circo Le Cirque, que agora está em Curitiba, no estado do Paraná. O pai é acrobata. Quando chegou ao Brasil, ensinou a arte ao filho, Ganá. A mãe, Inki, era professora lá na Mongólia. Hoje é malabarista. E Aruna, a caçula, é contorcionista. Como bons mongóis, os 4 estão quase sempre viajando com a companhia circense por todo o Brasil. Minha vida é andar por este país. O verso é de um xará meu. Também se chama Luiz Gonzaga. A música fala do Brasil, mas as palavras me remetem à Mongólia, um país que sempre foi habitado por nômades. Para conseguir filmar esses andarilhos, me tornei eu mesmo um peregrino. O meu primeiro pouso, Ulaanbaatar, a capital da Mongólia. Mas não pretendo ficar muito tempo por aqui não. Eu vim até a Mongólia para conhecer o interior. Mais da metade da população mongol mora no campo. Até já, Ulaanbaatar. Daqui a pouco eu volto para ver melhor a cidade. Quando eu vivia na Mongólia, passava férias nas estepes, no interior. Passava o dia inteiro com os carneiros. Como se fosse um pastor, sabe? Parentes? Parentes. Ah, é? São o quê? Primos, tios? Tios, tias. Que vivem como nômades? Isso. Como se vivia há 100 anos, 200 100 anos atrás. Continuo na estrada. Não é qualquer carro de passeio que aguenta os buracos mongóis. Eu viajo num jipe, ou melhor, eu sacolejo enquanto filmo de dentro de um jipe. E também fico imaginando como deve ser a vida por aqui. Vegetação quase não há. Quer dizer, há uma vegetação bem rasteira que são as estepes. 65% da Mongólia, 2/3 do país, estão cobertos por estepes. É nessa paisagem que mora a maioria dos nômades. A Mongólia tem pouco mais de 2.700.000 habitantes.
mais ou menos 35% ainda são nômades, dá quase 1 milhão de pessoas. É muita gente que acompanha os animais que cria em busca de novas pastagens e água. Bem no interior, o pessoal vai mudando pelas mudanças do clima, né? Acho que quando é inverno eles vão para um lugar mais quente, eu acho. Não lembro muito. No inverno eles buscam uma montanha para se proteger do vento. No verão eles preferem as estepes, que dá mais alimentação para os animais. As primeiras tribos nessa região se formaram há 4.500 anos e sempre foram nômades, provavelmente por causa do clima e da geografia do território mongol. Muito planalto e montanha. O ponto mais baixo do país fica 500 metros acima do nível do mar. A temperatura no inverno é uma beleza. Pode chegar a 50 graus negativos. Só para dificultar ainda mais qualquer intenção agrícola por aqui, 1/3 da Mongólia é ocupado pelo deserto de Gobi. Ou seja, plantar nesse país não é fácil. Por isso é que os nômades dependem tanto da criação de animais. A paisagem eu acho incrível. Há tanto espaço. De vez em quando bate até um certo medo de me perder no meio dessa imensidão desabitada. Claro que eu viajo acompanhado de um guia mongol que fala inglês. E de fato a gente acaba se perdendo algumas vezes. Eu não faço a menor ideia de como eles se entendem, sem bússola nem nada, nesse descampado imenso. Mas aparentemente o meu guia se localizou. O guia se chama Sarnai. Eu disse que queria passar 2 ou 3 dias com uma família nômade, no meio do nada. E Sarnai me traz até o endereço temporário de alguns conhecidos dele. Finalmente, chego à casa de uma família nômade. Essa tenda bem típica chama-se ger. Praticamente todos os nômades na Mongólia moram numa ger. A porta pode não ter cadeado, mas a cabana tem uma palavra-chave: praticidade. É fácil de montar, desmontar, carregar. As paredes são grossas o suficiente para proteger as pessoas do frio. A abertura no teto serve para regular a entrada do vento e do sol. O reflexo dos raios sobre as colunas de sustentação da tenda indica a hora. A porta deve estar sempre voltada para o sul. A Mongólia é um país localizado no hemisfério norte, bem acima da linha do Equador. Então, é o lado sul que recebe maior incidência de sol ao longo do ano. Além da física, a superstição também influencia bastante a organização dos nômades. Dentro da tenda, lugar de mulher é à direita, ou a leste, sob a proteção do deus Sol. Homem fica a oeste, protegido pelo céu, inclusive os convidados, como eu.
Ao norte fica a cômoda, que ostenta fotos de família, troféus e os acessórios mais importantes do dono da casa. O centro da guerra é reservado para o fogareiro, a peça mais sagrada. Representa a ligação com os antepassados, esquenta a tenda no inverno e serve para cozinhar. Não sei, mas acho que na guerra tudo tem pelo menos dois lados. Um místico e outro funcional. Os mongóis são supersticiosos? Acho que sim, bastante. São? Por quê? Minha mãe sempre fala assim que quando acorda de manhã tem que sempre arrumar a cama, senão o dia vai péssimo. Aí se arrumar a cama, o dia vai bom. Do ano novo também é uma superstição de não poder comer carne de porco, ou de, não sei, comprar uma cor de roupa, sei lá, acho que é superstição também. A família que eu vim conhecer tem 13 pessoas. Agora estão todos na mesma tenda por conta da presença de um visitante brasileiro. Mas na hora de dormir, eles ocupam outras 2 tendas iguais a essa. Uma proposta de vida bem básica. Energia elétrica, por exemplo, não há. Mas os recursos da natureza e a graça dos deuses parecem fazer tudo, absolutamente tudo, funcionar por aqui. Por que o nomadismo, esse modo de vida, né, esse estilo de vida, ainda se preserva na Mongólia? Acho que por falta de comunicação, sabe? Por não ter influência de outros países, assim, de grandes potências do mundo, como da China, dos Estados Unidos. Eles estão conseguindo preservar por mais tempo. No próximo bloco eu continuo a minha andança pela Mongólia, mas vou trocar as tendas móveis do interior pelas construções fixas de Ulaanbaatar, a capital mongol. Hoje eu estou conversando com uma família nascida lá na Mongólia e que está em Curitiba, no estado do Paraná. Para os nômades, viajar é essencial. Nos campos da Mongólia, há os camelos e os cavalos. Nas cidades, os carros. Todos, absolutamente todos, são táxis em potencial. Sigo o caminho pelas estepes mongóis. Acho quase tudo muito bom. A viagem está sendo ótima, contato direto com a natureza. Eu só me sinto um pouco cansado de sopa com carne de carneiro. Todo dia, o mesmo prato. Também já não desce mais muito bem o chá deles, com leite e sal. Eles gostam de chá salgado. Mas tudo bem. Um mongol consome cerca de 2.400 calorias por dia, quase todas, claro, retiradas da carne e do leite. O número é considerado bom pelos padrões internacionais de saúde. A dieta deles só não é lá muito balanceada porque o país quase não produz legumes e verduras. Os animais, sim, como eu já comentei, são essenciais. Além de carne e leite, fornecem pele para roupas, pelo para proteger do frio e são um meio de transporte.
Os mongóis comem muita carne. Carne. Muito carne. Muita carne? É. Que tipo de carne? Carneiro. Todo tipo? Todo tipo de carne. Carne de jacaré? Não, jacaré. Jacaré não tem na Mongólia. Carne de cavalo, de camelo, carneiro. Muito gordura, né? Sim. Bem gordura assim, carne. Carne gordurosa. Você gostava. Agora eu não tô assim, gordura ficando assim. Não consigo ver com gordura. Entre os nômades, a comida é feita para durar. A grande maioria das guerras não tem geladeira. As caminhadas são longas e o supermercado mais próximo pode estar bem longe. A vida segue adiante. Meu próximo destino, a capital, Ulaanbaatar. No meu primeiro dia por aqui, eu fiquei um tempão esperando um táxi passar e nada. Acabei fazendo o que tinha que fazer a pé mesmo. Só agora, de volta a Ulaanbaatar, é que caiu a ficha. Demorei a entender que na Mongólia, todo carro, cavalo, enfim, qualquer meio de transporte é táxi. Basta ficar com o braço estendido que rapidinho alguém para. O nomadismo é uma tradição milenar na Mongólia. E o mais legal é que as pessoas ainda hoje entendem a necessidade de deslocamento do próximo. Isso eu vi no campo e vejo de novo agora na cidade. Claro que o dinheirinho extra também conta, né? As coisas na Mongólia não estão fáceis. Quase um terço da população mongol está bem próxima à linha de pobreza. O índice de desemprego, que praticamente não existia, aumentou com o fim do regime comunista. A Mongólia foi o segundo país, logo após a Rússia, a adotar o socialismo. Ficou sob domínio do Partido Comunista entre 1924 e 1990. Logo depois, início dos anos 90, os mongóis aderiram à democracia, adotaram o livre mercado e abriram o país à entrada de capital estrangeiro. Quais eram os aspectos mais favoráveis da influência soviética na Mongólia? Coisas bons. Os bons. As bons e educação. Educação? Saúde. E não tinha aí. Agora aí tem, né, pessoas pobres, não tinha aí coisas assim. Agora aí depois de quando começou a democracia, depois de 10 anos já começou pessoa pobre e quem tem dinheiro e pode estudar, né, pode fazer faculdade, quem não tem igual no Brasil, né? Aquele que época, quando comunista, não tinha essa coisa. Todo mundo tem que ter educação, todo mundo tem que terminar segundo grau, todo mundo tem que terminar a universidade. A igualdade social era muito maior que hoje em dia. O governo pensava em cada habitante da Mongólia. Queria todos iguais, sabe? Todos tinham direito de ter apartamento. O governo dava apartamento para as pessoas. E liberdade? Havia menos liberdade, provavelmente. Liberdade de expressão ou não? Não era tão rígido assim, não. Me parece que a capital, Ulaanbaatar, guarda muito resquício do comunismo. Por exemplo, o alfabeto cirílico, importado da Rússia na década de 1940. O código foi adaptado e substituiu o chamado Uigur. Uigur é a escrita tradicional mongol. Ulaanbaatar significa herói vermelho. É uma homenagem a Sukhabatar,
o homem que ajudou a libertar os mongóis do domínio chinês no início do século XX. Também aqui na capital me chama a atenção o espaço. Sobra lugar. Se nessa cidade moram mesmo mais de 800 mil pessoas, aonde foi todo mundo? Filmo em Ulaanbaatar na hora do almoço, na tradicional hora de saída do trabalho, e a cena quase não muda. A densidade demográfica na Mongólia é uma das mais baixas do planeta. Existe pouco mais de 1,5 mongol por quilômetro quadrado no país. Está explicada a sensação de vazio. É como se a população inteira do Rio Grande do Norte, no Brasil, habitasse o enorme estado do Amazonas. Eu acho Ulaanbaatar cidade mais tranquila, sabe? E como é cidade grande, não, assim, tem algumas coisas perigosas e lá não tem perigo assim. Cidade pequena, com restaurante não é muito grande, pequeno e confortável, tudo é pequeno, né? Olhando assim, a Mongólia talvez se pareça bem mais com a vizinha China do que com a vizinha Rússia. Primeiro pelos olhinhos puxados. Também há russos de olhos puxados, mas geralmente esses traços são associados aos chineses. Uma outra semelhança Mongólia-China é a religião. O budismo, tão praticado na China, é seguido por metade da população mongol. Mesmo assim, hoje em dia, os mongóis se sentem bem mais próximos dos russos, os vizinhos do norte, do que dos chineses, que ficam ao sul. Eu já andei bastante por Ulaanbaatar. Encontrei muito restaurante russo, mas nenhum chinês. A Mongólia teve que declarar independência da China 2 vezes. Uma em 1911 e outra 10 anos depois, em 1921. Parece que as tentativas de libertação dos chineses realmente marcaram os mongóis. Existia um país chamado Manchúria, que fazia parte da China. Esse país dominava a Mongólia há 200 anos. E russos ajudaram a encontrar a liberdade. E por causa do Lenin, a Mongólia conseguiu a liberdade, conseguiu a independência. Por isso acho que os russos estão mais perto, mais próximos. Na Segunda Guerra lutaram juntos também contra o Japão. Quando o Japão atacou pelo lado da China, fizeram um bloqueio na Mongólia, russos e chineses lutando, russos e mongolianos lutando junto contra os japoneses. Por isso acho que ficou muito mais perto que com os chineses. De vez em quando eu também penso sobre as eventuais semelhanças entre a Mongólia e o Brasil. E olha, eu andei boa parte do país a cavalo, de jipe, a pé, e ainda não consegui estabelecer um só ponto em comum entre brasileiros e mongóis. Será que somos tão diferentes assim? Será que até o fim da viagem eu não vou achar uma semelhança entre nós e eles? Enquanto a resposta não vem, eu sigo viajando, como nômade. Eu saí do Rio de Janeiro, voei até São Paulo,
São Paulo peguei mais um voo até Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. De Los Angeles, outro voo longo até Seul, a capital da Coreia do Sul. Fiquei em Seul por 2 dias para tirar o visto mongol. Visto pronto, tudo certo, peguei o voo derradeiro, de Seul para Ulaanbaatar. Isso tudo depois de ter passado 2 ou 3 meses pesquisando aqui no Rio de Janeiro sobre a Mongólia o dia inteiro. Então você imagina a expectativa, né, em que eu estava. O voo Seul-Ulaanbaatar dura um pouco mais de 3 horas, eu estava lá tranquilamente, já voando na minha poltrona, quando veio o anúncio da aeromoça. Senhoras e senhores, apertem os cintos e tal, porque em 10 ou 15 minutos estaremos aterrissando no aeroporto de Ulaanbaatar. Olhei pela janela, nenhuma nuvem, céu limpinho, e eu não via nada. Daqui a pouco, novo anúncio. Senhoras e senhores, em 2 minutos estaremos aterrissando. Avião já bem baixo. Eu olhava pela janela e não via nada que lembrasse uma cidade. Via montanhas, vegetação rasteira, vi 2 ou 3 tendas e animais pastando. O senhor ao meu lado deve ter percebido a minha ansiedade, né, procurando por alguma coisa que parecesse com uma cidade. Tocou no meu ombro lá pelas tantas e disse o seguinte em inglês: o que você está vendo nesse momento pela janela é a verdadeira Mongólia.